Fala aí, primos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial no canal para falar sobre investimentos, para contar pra gente onde ele investe, mas muito mais importante do que isso, porque eu quero saber se dá para ficar rico investindo em Bitcoin. Beleza? Então, vamos lá! Primo, antes de mais nada, se você não conhecia aqui o canal, se inscreve nele, mas se inscreve também no canal do Fernando Urrich. Ele tem um canal muito bacana que ele fala de Bitcoin, de moedas digitais, blockchain, ele fala de muitos conceitos relacionados a isso, que está inclusive bombando na internet, bombando no Brasil e no mundo. Então, Fê, seja muito bem-vindo aqui ao canal e dê boas-vindas para os primos aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar com todos os primos aqui que estão assistindo o canal do Thiago. Me conta uma coisa só, sobre o que você fala exatamente no seu canal, só para a gente poder entender certinho. Então, o canal, a ideia principal com a criação do canal foi falar principalmente sobre criptomoedas, moeda na era digital, que é o subtítulo do canal, mas também de falar de economia, de investimentos com uma ótica mais de livre mercado e às vezes uma ótica contrária ao senso comum. Mas como o tema das criptomoedas, especialmente do Bitcoin, acabou ficando tão em voga e tão em evidência nesse momento, tem tomado mais do meu tempo e do foco do canal ultimamente. Fê, antes de mais nada, eu também quero saber o seguinte, se alguém deixar a dúvida aqui embaixo, você vai ajudar a responder, meu? Sem dúvida nenhuma. Beleza, então. Fê, então eu queria começar o vídeo aqui perguntando para você o seguinte, cara, o que você faz com a sua grana? Assim, onde você investe? O que você tem em mente quando você aplica seu dinheiro? Como que funciona isso daqui? Por política, princípio pessoal, eu sou bastante conservador e prudente com os meus investimentos. Apesar de ser um investidor, sim, de criptomoedas como o Bitcoin. Mas se eu pudesse separar os meus investimentos, eu diria que a principal parte hoje está no próprio negócio. Um negócio familiar que é incorporações de imóveis. E esse já é um negócio, por si só, muito arriscado. Pelo menos na praça que eu atuo, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em geral é um negócio que tem seus riscos, é um negócio de longo prazo. E uma dica que eu dou, eu acho que é importante para as pessoas em geral, é focar primeiro no seu próprio negócio, porque esse é o investimento principal que a gente faz, é no nosso trabalho, na nossa profissão, esse sempre é o maior investimento de tempo e dinheiro. E no meu caso não é diferente, então o meu trabalho profissional, o meu day job, é onde está a maior parte dos meus investimentos. Mas é claro, temos uma parte líquida, a minha outra liquidez, que eu diria ativos financeiros, aí há uma mescla e uma diversificação que no passado já foi muito mais em ações, fundos de renda fixa, DI. Não tem como a gente fugir no nosso país de renda fixa, né? Com a taxa de juros agora está um pouco mais baixa, mas que rondou nos últimos anos acima de 14%, ou pelo menos em 2 dígitos, é difícil competir com isso. E ainda mais com o risco que a gente tem em títulos públicos, infelizmente. Por mais que eu, como um liberal ou um libertário, financiar o governo não vejo com bons olhos, mas é difícil competir com esse investimento. Só, então, para a gente entender, para a gente consolidar isso daqui, a maior parte do seu patrimônio, na verdade, está no seu próprio negócio. E até isso que você está falando se aplica à vida de muitos empreendedores, muitos brasileiros aqui. Porque as pessoas, às vezes, quando a gente pergunta dos investimentos, as pessoas não consideram o negócio delas como investimento. É verdade. Mas talvez seja o maior investimento. Outro ponto também é que, geralmente, o investimento em um negócio próprio é o investimento mais arriscado que você poderia fazer. Essas pessoas, quando investem na sua carteira pessoal, com ativos financeiros um pouco mais líquidos, as pessoas buscam até um pouquinho mais de segurança e você falou que você é um pouco mais conservador. Né? Exato. Então, nessa parte da sua carteira com ativos mais líquidos, ativos financeiros mais líquidos, como que você distribui? Você comentou ação, renda fixa e tal, mas você chega a separar uma parte para o curto prazo, longo prazo? Como que você faz isso? E o que você faz com curto prazo, com longo prazo? Enfim, proporcionalmente na sua carteira, quanto você tem aqui e lá? Ultimamente, dos meus ativos líquidos, da minha carteira pessoal, eu tenho dedicado mais para o curto prazo, eu diria fundos DI, renda fixa, e médio prazo, ações que deem mais dividendos. Então hoje a minha preocupação mais com a carteira de ações e dividendos. Porém, da minha carteira de ativos financeiros, essa parte de renda fixa e ações tem cada vez mais sido uma parte menos relevante. E aí por conta das criptomoedas. E aí, na minha opinião, esse é um investimento sim de mais longo prazo. Porque é mais arriscado, tem sua volatilidade e que eu vejo assim um grande potencial de longo prazo. E isso não pode ser encarado como uma poupança em um ativo
com muita segurança para quem está precisando do dinheiro daqui 6 meses ou até um ano. Antes de a gente entrar só nas criptomoedas, que eu acho que talvez seja o assunto que os primos mais queiram saber, aqui eu também, você falou que você tem uma parte no curto prazo e uma parte médio prazo, que serão as ações, né? No curto prazo, né, você faz o que exatamente? Você investe em fundo DI, você tem ativos de renda fixa, onde você coloca exatamente? Eu tenho ativos de renda fixa, mas a parte de fundos DI, de renda fixa e até a carteira de ações que deem dividendos, ações rentáveis em termos de dividendos, eu tenho gestores independentes para fazer essa gestão mais ativa. Tá. Como o negócio principal, que é a incorporação de imóveis, toma muito tempo, é onde a gente investe mais a nossa dedicação, o nosso esforço, eu não consigo ter uma gestão mais no dia a dia de poder comparar a rentabilidade de letra financeira, algum outro tipo de instrumento, que em dado momento surgem oportunidades mesmo em renda fixa. Tá. Então eu prefiro delegar essa gestão ativa da carteira de renda fixa e de ações também. Tá, mas quando você fala que você delega, por exemplo, a sua carteira de ações, você delega através de um fundo de investimentos em ações ou através de alguém que faz uma gestão para você de fato? As duas coisas, mas mesmo a gestão do fundo, escolha de fundo com uma pessoa. Então eu diria que um gestor hoje está mais que tomando conta da totalidade dessa parcela da minha alocação. Entendi. Isso daí seria um gestor ou seria um assessor de investimentos, por exemplo? Um administrador de carteira? Qual seria a diferença? A diferença, um gestor ele vai te cobrar uma taxa, geralmente, né, para gerir a sua carteira. Okay. Um assessor de investimentos vai olhar para a sua carteira e te ajudar no acompanhamento disso tudo, com base em recomendações da corretora. Mais um gestor. Um gestor. Mais um gestor de investimentos. Esse mercado ele cresceu muito nos Estados Unidos e no Brasil ele ainda está engatinhando, assim, o mercado de gerir carteira. Agora, uma coisa, Ulrich, por que você gosta de ações ligadas a dividendos? Porque, cara, uma coisa que eu sempre perguntei e sempre recebi respostas diferentes é o seguinte: quando você investe em empresas que distribuem o capital delas em dividendos, elas estão muitas vezes abrindo mão de investir nelas mesmas para elas crescerem mais rápido. Porque geralmente são empresas mais maduras, que crescem pouco, etc. E, obviamente, elas precisam distribuir um rendimento, um dividendo muito superior à renda fixa para justificar, mas elas são empresas que crescem pouco. Então, por que você gosta mais de empresas ligadas a dividendos? Talvez seja mais um momento que a gente esteja vivendo, e não empresas de dividendos versus empresas que deem mais retorno de ganho de capital. Por que eu digo isso? Porque o momento da economia brasileira, quando eu falo carteira de ações, é 100% alocação nacional em ações brasileiras, porque o momento que a gente viveu de crise e de alta volatilidade na Bolsa, que foi em 2008 quase 70 mil, depois 30 mil e agora está de novo em 60 e poucos, isso traz uma volatilidade e as empresas que acabam surfando o ciclo econômico podem se dar bem, mas podem se dar mal. Então eu prefiro, nesse momento de crise, ter empresas que deem um fluxo de caixa mais relevante. Acaba sendo uma renda fixa, né? Porém, de ações. Mas eu tenho preferido essa segurança nesse momento. Talvez se a economia mudar, até essa percepção e essa alocação migre mais para para ações que não estão tão preocupadas com dividendos e vão surfar uma onda de crescimento e aí não dividendos. Legal, então a gente falou aqui de curto e médio prazo. Curto prazo você tem alguns ativos de renda fixa com mais liquidez, você tem fundos DI, basicamente. Médio prazo você concentra muito em ações, geralmente pagadoras de dividendos. Você tem um gestor que acompanha essa carteira para você. Agora, para o longo prazo você falou de criptomoedas, né? E, cara, por que você considera criptomoedas longo prazo, enquanto tem tanta gente que olha para a criptomoeda querendo ficar rico da noite para o dia, né? E, cara, mais que tudo até, por que você considera as criptomoedas como investimento, de fato? É uma grande revolução do dinheiro, eu diria no sentido mais pleno do termo de revolução. É a disrupção do dinheiro. Eu sei que isso pode ser um chavão e até um clichê, mas o fato é que é verdade. É uma nova classe de ativos. Nunca tivemos uma commodity digital como é o Bitcoin, por exemplo, mas não apenas o Bitcoin, mas eu diria que ele é o principal. Nesse caso, o Bitcoin ele é um ativo que tem apresentado quase nenhuma correlação com outros ativos, como ações, como renda fixa, como o ouro, que é outra commodity, mas não é digital, mas é um ativo de proteção milenar. Então é um ativo novo, inédito, que tem pouca correlação com outros ativos. Do ponto de vista de diversificação, acho que é um ótimo complemento, olhando apenas a diversificação. Quando a gente olha o outro aspecto, que aí é onde eu enxergo um grande potencial de apreciação, por ser um ativo que tem uma oferta limitada, então ele é escasso por
natureza, entre aspas, porque é digital, né? Foi programado para funcionar dessa maneira. Então, sua oferta está limitada. E na minha ótica, a sua demanda vai seguir crescendo, como já cresceu bastante. E nós estamos ainda num momento tão incipiente do mercado que se a gente olhar o valor total só apenas de bitcoins atualmente está em torno de 55 bilhões de dólares. Isso não é nada. A Tesla Motors vale mais do que isso. Então, eu acho que ainda há um grande potencial de apreciação num ativo como o Bitcoin, que é uma criptomoeda. Mas por que eu digo que é longo prazo? Porque, por ser inédito, por ter ainda uma demanda muito volátil, precificar e a gente ter uma segurança que ele vai ser um ativo com um preço muito estável no curto prazo. Então, embora eu ache que a apreciação e o potencial é enorme, isso vai ser volátil, especialmente no curto prazo. Então, eu prefiro considerar um investimento em bitcoins como algo para o longo prazo, porque não quero estar sujeito à volatilidade de curto prazo e acabar me machucando no momento que eu precise de recursos e não vou poder sacar porque está 15% ou 20% abaixo. Fê, deixa eu te perguntar uma coisa, e quero que você responda com muita sinceridade. Cara, dá para ficar rico de fato investindo em Bitcoin? Eu, inclusive no meu canal, o vídeo mais assistido é justamente esse título na negativa. Você não vai ficar rico com o Bitcoin. O objetivo desse vídeo foi, mais do que tudo, foi alertar as pessoas sobre esquemas de pirâmide, Ponzi, e que tem muito disso com o Bitcoin. Empresas que dizem que vão investir em Bitcoin, não é Bitcoin, atraem vítimas, oferecem retornos absurdos e, no fundo, é um golpe. Então, esse foi o principal objetivo. E o outro também, o segundo objetivo com o vídeo foi alertar que, por ser um investimento que tem sua volatilidade, é um ativo que tem sua volatilidade e, apesar de ter um potencial de upside, não dá para achar que vai aposentar a família inteira investindo em Bitcoin. Como tem um histórico grande de apreciação, se a gente olhar quando começou o Bitcoin lá em 2009, 2010, que o preço dele era frações de dólar, claro que quem investiu lá atrás, tem gente sim que ficou milionária. Mas essa probabilidade hoje, para quem está entrando hoje, ela já caiu bastante. Então, é por isso que eu acho que achar que o investimento em bitcoins e criptomoedas vai ser redentor e vai aposentar muita gente, eu acho que pode ser perigoso e muita gente pode acabar se queimando nesse mercado. Em resumo, então, a resposta simples, se eu não fosse dizer aquela tradicional depende, seria que é difícil ficar rico com bitcoins. É improvável ficar rico com bitcoins atualmente. Eu diria que sim. Fê, então, vamos lá. Agora, uma coisa que eu queria que você me respondesse, eu lembro que a gente conversou, tem uma vez que eu te entrevistei até para o documentário que a gente está fazendo, né, do Código da Riqueza. Eu lembro que eu te perguntei assim, Fê, por que você considera Bitcoin um investimento, né? Porque, cara, você imagina que eu acho que o dólar vai subir, né? Se eu acho que o dólar vai subir, eu vou comprar a moeda dólar, né? Então eu estou especulando, não necessariamente isso é um investimento. Agora, se eu acho que essa empresa vai produzir, vai gerar lucro, porque eu estudei isso, eu estou investindo na empresa porque ela vai gerar resultado e eu vou receber isso de volta como acionista. Então, quando eu compro dólar e isso sobe, eu estou especulando, mas eu não estou agregando valor ou gerando nenhum tipo de valor. Agora, como o Bitcoin é uma moeda, se eu acho que o Bitcoin vai subir, porque ele é escasso de certa forma e porque eu fiz alguma análise de tendência, enfim, acho que vai subir, e eu compro isso para especular, posso considerar isso aqui um investimento? E só para continuar, a pessoa que fala vou investir em dólar, às vezes ela não está totalmente correta, porque ela fala vou simplesmente converter meu patrimônio que está em real para dólar. Agora, se alguém levar o dinheiro para fora, investir em alguma coisa nos Estados Unidos, ela tem agora o dinheiro dela em dólar e ela está investindo de fato. Então eu queria só que você desse a sua opinião sobre isso, né? E, enfim, elucidasse isso para os nossos primos aqui. Não, acho que a pergunta é bastante pertinente, porque o fato é que a melhor comparação do Bitcoin como investimento é o ouro. Assim como o ouro, o Bitcoin não tem rendimento. Então ele não é passivo de ninguém também, então não é uma ação de empresa, ele não vai prover nenhum dividendos. E assim como o ouro, o Bitcoin é encarado, tem sido cada vez mais encarado como uma espécie de hedge, uma espécie de ativo de proteção, mais do que um investimento numa ação ou num título que dê rendimento. Por isso que eu acho que a comparação melhor é com o Bitcoin. E é claro que eu acho que hoje, por ele ter esse potencial de apreciação, talvez a exposição que as pessoas estejam dispostas a ter em Bitcoin seja maior do que seria num cenário menos especulativo, ou no momento em que o Bitcoin seja mais maduro, digamos aqui,
20 anos ou 30 anos, em que esse potencial de apreciação já vai ter, talvez todo sido, já vai ter ocorrido, essa ideia de ter um valor, uma alocação relevante em bitcoins, talvez não tenha mais tanto sentido. Talvez outros ativos vão ter surgidos precificados em bitcoin. Aí vai ser justamente o que você falou. Ok, eu vou investir em dólar, mas na verdade vou investir em ações que são precificadas em dólar, então eu estou exposto ao dólar e à ação. Estou investindo duas vezes, digamos assim. Acho que no futuro essa é uma possibilidade, ou talvez algo natural que possa ocorrer com o Bitcoin. Nesse momento ele é muito mais um ativo de proteção, de hedge político, de hedge de crise financeira também, porque ele é um ativo que ele está livre de qualquer intervenção governamental, de banco central, de emissão de monetária para o banco central. Então, por isso ele tem sido encarado mais do que tudo como um hedge político, um hedge contra crises financeiras. E Fê, mais ou menos quantos por cento da sua carteira de ativos líquidos, enfim, financeiros, está em Bitcoin? Mais do que a prudência me recomendaria. Caramba, cara. Eu não sei se essa foi uma resposta inteligente demais ou uma esquiva muito boa, cara. Mas eu diria que já, por dois motivos, essa a alocação de bitcoins na minha carteira tem aumentado. Primeiro, porque a apreciação nos últimos anos foi bastante expressiva do Bitcoin. E segundo, porque acho que eu, como entusiasta e como estudioso, tenho muita confiança nesse ativo, então acabei expondo mais do que alguma pessoa mais conservadora que conhece menos e não entende tanto, deveria investir em criptomoedas. Quanto você acha que as pessoas deveriam ter em relação à carteira delas investido ou alocado em Bitcoin? Eu acho que para ter alguma exposição que seja um pouco relevante, eu acho que 5% dessa carteira de ativos financeiros líquidos seria uma exposição já interessante. A gente falou muito sobre Bitcoin aqui, né? Eu sei que no seu canal você falamos sobre criptomoedas também. Agora, o que é mais impressionante? Qual que é o futuro de fato? É o Bitcoin ou é a tecnologia que está por trás, que é o blockchain? E eu queria também que você contasse aquela curiosidade que você me disse da última vez que a gente se encontrou, que acho que você registrou o nascimento do seu filho no blockchain, não é? Isso mesmo. O Bitcoin, como eu falei, é a revolução do dinheiro. A tecnologia que ele, digamos, falando apenas sobre o aspecto de tecnologia, o que ele trouxe ao mundo é talvez algo ainda mais revolucionário. E é o que a gente denomina de tecnologia do blockchain. E blockchain, para quem não sabe, começou apenas como o nome dado ao livro contábil do Bitcoin, onde estão registradas todas as transações do sistema. Mas o fato é que dentro da revolução do Bitcoin, de uma criptomoeda, há a revolução do blockchain, é quase uma revolução dentro de outra revolução. Porque o sistema, isso que desenvolvedores, entusiastas e as pessoas em geral estão vislumbrando outras aplicações, outras finalidades com essa tecnologia que não tem nada a ver com seu uso monetário ou com seu uso como sistema de pagamentos. E é isso que é tão fascinante. Porque a gente tem empresas como a Nasdaq, como o governo da Suécia, que está utilizando essa tecnologia para negociação e registro de ações, para registro de titularidade de imóveis e de terras, que é o caso da Suécia, está com um projeto piloto para fazer isso. Então a tecnologia tem sido usada para os mais diversos fins. E no meu caso, um uso que eu fiz, que foi no ano passado, quando nasceu a minha filha, no dia 17 de junho, era uma sexta-feira, 7 da noite, e o cartório do hospital já estava fechado. E eu, como bom entusiasta, pensei, vou registrar minha filha no blockchain. E aí consegui acessar um serviço de registro de documentos ou de qualquer informação em blockchain, até de uma startup brasileira, a Original My, a gente pode botar o link depois na descrição do vídeo. Fiz o registro, então, o nome da minha filha com o nascimento dela, no dia que ela nasceu, e essa informação está lá e ela não tem como ser removida por ninguém. Ela está lá para o resto da vida, tá? Para a posteridade. E esse é um uso que as pessoas se perguntam, tudo bem, isso é legal, mas não tem nenhum fim legal agora, não é reconhecido pela lei. Sem dúvida que não, mas isso demonstra mais o potencial disso para outras finalidades. Isso que é tão bacana para mim e que é o que eu digo, no caso do blockchain, do Bitcoin, quanto mais o tempo passa, mais imutável ele se torna. No caso de sistemas que a gente está acostumado, como os cartórios, por exemplo, isso é o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais vulneráveis eles se tornam, porque eles são sistemas centralizados que estão sujeitos a algum tipo de invasão por hacker. E o blockchain é o que tem de mais seguro e de imutável no mundo da computação e de informação digital. E isso que é a nova revolução que a gente chama de blockchain technology. Sensacional. Fê, cara, gostei muito de entender um pouquinho mais como você investe. Só pra gente dar uma apanhada geral. Curto prazo, você deixa ali mais ou menos
Aliás, você falou que você tem uma parte de curto prazo, mas você faz algum tipo de cálculo no sentido de, eu deixo tantos meses do meu custo de vida, etc. Ou você deixa uma quantia que deixa confortável? Como que você faz para decidir o quanto você deixa no curto prazo? Hoje em dia é mais uma quantia que eu acho confortável. Eu não faço isso em função dos investimentos. Não. Tá. Então você tem uma parte de curto prazo, fundo DI e ativos de renda fixa, você tem uma parte de médio prazo, ações ligadas a dividendos, você tem um gestor que acompanha isso para você, porque você não tem tempo. A gente não está falando dos seus ativos que não são líquidos financeiros, que é o seu próprio negócio, onde está a maior parcela do seu risco. Exato. E você tem uma parte com mais exposição até do que você deveria, que você compra Bitcoin e criptomoedas, certo? Exatamente. Beleza. Fê, gostei muito de conversar com você hoje. Espero que você venha mais vezes aqui. É uma aula toda vez que a gente conversa. Gostei pra caramba. Obviamente, quem não conhecia, quem ainda não se inscreveu, entra lá no canal do Fê. Vou deixar o link aqui na descrição. Primos, recomendo pra caramba. Gosto muito do cara e os conteúdos dele são muito legais. Não é que o que ele fala você deve seguir de olho fechado, mas é que você deve aprender para você poder tomar sua própria decisão, certo? É isso aí. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui falando contigo também nesse canal sensacional. E espero que a gente tenha mais oportunidades aqui para falar junto. Com certeza. Mestre, obrigado, valeu. Primos, obrigado. Um abraço e até a próxima.